Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou apresentar aqui uma redação do Enem 2020, em que a gente conseguiu uma nota de 960, né? Aqui a aluna Bárbara Farias conseguiu essa nota, essa minha aluna aqui. Então vamos fazer uma leitura e uma análise bem rápida. Bom, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E ela começou, né, marcando aqui na introdução um repertório, né, falando sobre o filme Uma Mente Brilhante. Depois, em amarelo aqui, a gente vai ter, né, uma contextualização do problema. E nessa que está aqui em lilás, ela coloca a problemática, né, no Brasil. Então, ela faz essa contextualização e depois essa apresentação da problemática. E por último, ela explica aqui os dois argumentos. Então, vamos fazer aqui a leitura da introdução. No filme norte-americano, Uma Mente Brilhante, vemos a luta de um jovem matemático contra a esquizofrenia, doença que causa graves alucinações. Com o apoio de sua família, o devido suporte do sistema de saúde e a oportunidade de exercer sua profissão, vemos o personagem receber uma premiação por seus feitos. No Brasil, infelizmente, essa não é a realidade das pessoas acometidas por doenças mentais. As mentes brilhantes brasileiras vêm sendo ofuscadas pela deficiência da saúde pública e pelo preconceito enraizado nas organizações sociais. Então, nós encontramos aqui, de forma bem organizada, aqui na introdução, a apresentação aqui, né, de uma citação que vai dar uma pontuação no repertório. Depois, essa contextualização que ela faz em relação ao tema, né, até chegar aqui na problematização. E aí a apresentação dos dois argumentos, né, que ela vai defender no desenvolvimento. A deficiência da saúde pública e o preconceito enraizado. Bom, no desenvolvimento dela, a gente encontrou aqui os tópicos frasais, que estão em verde, né, e a explicação que está em amarelo. A conclusão desse parágrafo ficou implícita, de certa forma, então não precisaria ela ter fechado, né, essa conclusão do parágrafo. Normalmente, em outros textos, a gente vê, né, essa explicação, essa conclusão. Então, vamos ler aqui. O Brasil tem uma história marcada por vitórias e tragédias quando se trata do cuidado aos doentes mentais. No livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, vemos o triste retrato de um manicômio brasileiro durante o século XX, um verdadeiro campo de concentração disfarçado de hospital. Pode ver aí que é uma ótima citação que ela colocou, né? Já no século XXI, após a aprovação da lei anti-manicomial, tais espaços de segregação foram abolidos. Vitória que deu origem a um novo desafio. Ficou sob a responsabilidade das famílias, com recursos e informações escassos, o cuidado para com os enfermos. Então, vemos que ela fez uma bela argumentação aqui. Além disso, podemos constatar que a desinformação permanece sendo um dos piores vilões no combate ao estigma social sofrido pelos psicologicamente atípicos. Vemos aqui que ela fez a substituição das palavras chaves do texto, né, para não ficar repetitivo, né, para não chamar as pessoas, vamos supor assim, de doentes mentais, né, então ela fez a substituição, mas vemos aqui no tópico frasal dela que ela é bem direta, né, colocou aqui o elemento de coesão, né, vários elementos de coesão que a gente percebe no texto, mas é sempre bom, no início do parágrafo, você apresentar, né, um conectivo que vai relacionar com o parágrafo anterior, e ela o fez, né? E vamos aqui vamos só terminar aqui a leitura. Assim mesmo, doenças silenciosas, como depressão e ansiedade, são tratadas como frescura, enquanto crises de pânico são, para o senso comum, uma tentativa de chamar a atenção, o que demonstra não só o preconceito da sociedade, mas a incompetência das instituições de ensino em esclarecer tais condições à população. Bom, então, ela foi bem assim assertiva, né, quando ela explicou, né, essa questão do preconceito, que muitas pessoas encaram a doença dessa forma, né, principalmente a depressão.
Aqui colocou um conectivo diante do exposto. Fica evidente que, né, ações urgentes são necessárias. Aqui a gente tem a apresentação da proposta de intervenção. E aqui ela vai colocar os elementos que são pontuados, que são o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o desdobramento. Nessa proposta dela aqui, a última parte teve 4 elementos válidos. E na primeira, né, na primeira proposta, ela só utilizou 3 elementos. Então a gente tem aqui, ó, o Estado, né, ampliar, né, os centros de assistência psicossocial, né, para proporcionar aqui um preparo, né, especializado aos familiares, né. Então ela colocou 3 elementos aí. E no último aqui, ó, a gente vê 4. Vamos fazer aqui a leitura, né, para ficar mais claro. Diante do exposto, fica evidente que ações urgentes são necessárias. Cabe ao Estado, na figura do Ministério da Saúde, que marcando o agente, ampliar a rede de centros de assistência psicossocial, além de proporcionar, nesses espaços, um preparo especializado aos familiares que assistirão os doentes graves, né, com cursos apropriados, amparo domiciliar e acompanhamento psicológico. Para as instituições de ensino, fica a responsabilidade de discutir sobre saúde mental em aulas e palestras apresentadas por especialistas, esclarecendo pais e alunos quanto aos sinais de alerta e sintomas. Assim, veremos as mentes excepcionais do Brasil irradiarem seu brilho sobre toda a nação. Então, nós vimos aqui, ó, que ela pontuou, né, com 160 pontos na proposta de intervenção, certo? Ela quase chega no 1000. Então, ficou faltando aqui um elemento que seria o como, né? Como fazer isso, né? Então, ficou faltando esse repertóriozinho aqui, né? Esse elemento, ok? Então, a nota 960.